Oi, oi, bora pra mais um vídeo. Gente, hoje eu vou fazer um biscoito de queijo e eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Aí eu já fui colocando o leite de goma aí na bacia, aí eu fui colocando a mistura escaldada de leite, óleo e sal. E depois eu já fui mexendo com a colher, né, porque tava quente. E aí depois eu já vim colocando os 3 ovos e o queijo pra mexer. Aí depois eu já fui aí mexendo com a mão pra sovar, né, a massa ficar bem lisinha. E fui mexendo com a mão. Aí depois a massa ficou assim. E aí depois eu já vim enrolando e colocando na forma pra ficar assim, já pra levar pro forno, né. Aí eu já fui enrolando aí tudo. E aí depois que eu enrolei tudo, eu já fui levar pro forno. E aí ficou assim, bem assadinho. E foi isso o vídeo. Tchau!